Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula é nossa aula A265, onde eu apresento alguns conceitos dos setores da instalação elétrica residencial e industrial, ou seja, conceitos dos elementos que envolvem uma instalação elétrica residencial e os elementos que envolvem uma instalação elétrica industrial. Vamos à nossa aula. Então, como eu já tinha comentado, eu vou apresentar para vocês os setores da instalação elétrica residencial e industrial, definindo quais são os elementos e a nomenclatura utilizada. Bom, origem e destino de uma instalação. É muito importante, numa instalação elétrica, você entender a origem, e o destino da instalação. Se você tem uma instalação elétrica, uma rede de baixa tensão, a origem, ela está, aqui eu tenho a origem da minha instalação, nesse ponto aqui, após a medição, olha, no disjuntor de proteção, aqui é a minha origem da instalação. Eu tenho uma outra situação onde eu tenho a medição nesse ponto, a proteção nesse ponto. Logo, sempre a origem da minha instalação, ela começa depois da proteção da medição. Em uma rede de alta tensão, a origem sempre é o lado secundário do meu transformador. Então, esses três conceitos são importantes. Você tem a medição, depois tem a proteção da medição e a origem da instalação passa a ser nesse ponto aqui. Então, esses termos de origem de uma instalação, o termo origem é muito importante. Outro ponto importante é a entrada de serviço. O que é a entrada de serviço em uma instalação elétrica? É um conjunto de equipamentos, condutores, acessórios, que fica entre o ponto da derivação da rede e o ponto da medição, e o ponto da proteção / medição. Então, a entrada de serviço é um conjunto de equipamentos e acessórios condutores entre o ponto de derivação da rede e a proteção / medição. Ponto de entrega da energia é o ponto até o qual a concessionária se obriga a oferecer a energia. Então, ponto de entrega é esse ponto a qual a concessionária obriga a fornecer a energia. Ramal de ligação, conjunto de condutores e acessórios entre o ponto de derivação e o ponto de entrega. Ramal de entrega, conjunto de condutores / acessórios entre o ponto de entrega e a proteção / medição. Origem. O que é a origem da instalação? Eu mostrei anteriormente. Ponto de alimentação da instalação, a partir do qual se aplica a NBR 5410, sempre lá na baixa tensão. Circuito de distribuição é o circuito que alimenta um ou mais quadros. Professor, o que é circuito de distribuição? Um circuito que vai alimentar um ou mais quadros, aquele tronco, Circuito terminal. O que é um circuito terminal num setor de uma instalação? Circuito terminal é aquele circuito que liga diretamente a equipamentos de utilização ou tomadas de corrente. Então, circuito terminal onde a carga está conectada diretamente. Quadro de distribuição. O que é o quadro de distribuição? Quadro de distribuição é o equipamento que recebe, que ele vai receber, na verdade é o quadro que vai receber e distribuir a energia, podendo ele desempenhar funções de proteção, se for o caso de seccionamento, controle e até mesmo de medição. Para a gente entender isso, então vamos ver aqui os setores de uma instalação elétrica residencial. Na residencial, nós temos aqui o ponto de derivação na rede de baixa tensão. Aqui eu tenho o ramal de derivação, que sai do poste até o ponto de entrega. No exemplo, esse ramal de derivação, duas fases em neutro, um sistema bifásico. Eu tenho aqui o ramal de entrada, que esse trechinho aqui é o meu ramal de entrada. Tenho a minha caixa de medição.
Tem o dispositivo geral de proteção, então a origem da minha instalação está aqui, né? Então eu tenho um dispositivo geral, então eu tenho um relógio aterrado, neutro aterrado aqui, e aqui a gente chama de entrada consumidora, ó, entrada consumidora para cá, né? Aqui eu tenho o circuito de distribuição, que vai alimentar um ou mais quadros. Está aqui, ó, esse circuito daqui para cá é o circuito de distribuição. Aqui, olha, é o dispositivo geral de proteção e comando, está lá no relógio, né? Logo, nós temos aqui o quadro de distribuição, que ele vai fazer o seccionamento e a distribuição da energia numa residência. Eu tenho o disjuntor geral diferencial residual, que é para proteção contra choque. Tem aqui as fases, o meu sistema nesse exemplo são 2 fases, e o aterramento e o neutro. E os meus circuitos terminais, está aqui os circuitos terminais, ó, no setor da minha instalação. Circuito terminal de iluminação, chuveiro, tomadas, né? Aqui uma torneira elétrica, então isso tudo aqui é circuito de tomada, exemplificando, tá? Então, esse desenho representa os setores de uma instalação elétrica residencial. Agora vamos para os setores de uma instalação elétrica industrial, que é esse aqui, olha. Nós temos lá o ponto de derivação, ponto de entrega, ramal de entrada, aqui já é trifásico. Nós temos aqui um dispositivo de comando e proteção. Tem um medidor aqui, olha. O medidor ele está situado nesse ponto. Então, as 3 fases chegando. Tem um dispositivo de comando, dispositivo geral de comando e proteção. Tem aqui o meu medidor. E tem o meu transformador. E tenho aqui a minha subestação. Aqui eu tenho o quadro de distribuição. Aqui já sai baixa tensão. Então, a origem da minha instalação já está nesse ponto definido aqui. Então, nós temos circuito de distribuição de força, 380 volts, trifásico. Né? Tem aqui os circuitos terminais de força, ligando as diversas cargas. Aqui eu tenho um quadro de distribuição de luz, 220, resolvendo aqui e alimentando o sistema de iluminação. Tem aqui o painel de comando fechado para a indústria. Nesse painel aqui tem várias cargas conectadas a 380 volts. E dessa forma nós temos os setores de uma instalação elétrica industrial. Pessoal, então isso são conceitos importantes para quem está iniciando, para quem já é eletricista, para quem é engenheiro, para conhecer essas nomenclaturas e esses setores da instalação elétrica residencial e da instalação elétrica industrial. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.